utilizando essa teoria da Terra Oca do vídeo, a partir dela é que eu vou mostrar para vocês como hoje a ciência admite que são as partes internas do planeta Terra. Na outra aula eu já falei para vocês do núcleo, o manto, a crosta, etc. Mas o que está acontecendo lá dentro? Quais são os agentes internos? Que movimentos eles fazem? Aí, se por acaso houvesse realmente a possibilidade, ou haja realmente a possibilidade de uma Terra oca, em que parte desta Terra ocorreriam todos esses fenômenos que eu vou falar com vocês hoje? Vocês, assim, fiquem imaginando em que lugares isso aconteceria, tá? Bom, sobre o que a gente vai conversar hoje? Sobre a formação do relevo. Quem são os modeladores, os escultores? O relevo que eu digo aqui fora, montanha, planalto, planície, depressão, escarpa, enfim. Todos os formatos de relevo que nós temos externamente. Mas como é que esse relevo se forma? De que maneira? Quais são os fatores que transformam isso? Existem os agentes internos de transformação do relevo e os agentes externos. Eu sei que para algumas pessoas vai parecer meio absurdo o que eu vou dizer agora, mas é extremamente importante que eu diga, porque sim, tem pessoas que ainda confundem as coisas. Quando eu estou falando de agentes internos, são aquelas ações, aqueles movimentos e fenômenos que ocorrem interno, dentro do planeta Terra, tá, gente? E agentes externos são aqueles que acontecem fora. E o que é dentro e o que é fora? Dentro é no subterrâneo do planeta Terra e fora é a partir da superfície. Credo, professora, não precisa falar isso. Precisa, tá? Sempre tem confusão. Sempre tem alguém que faz essas confusões ou que mistura as coisas. Então, percebam o seguinte. Agentes internos são aqueles que transformam o planeta de dentro para fora. E os externos transformam o planeta de fora para dentro, tá? Geralmente de fora a fora apenas, né? Porque só transforma a superfície, não acarreta muitas transformações internas, a menos quando essas rochas passam a voltar para dentro do manto, né? Nos movimentos de subducção oceânicos. Mas aí é outro assunto, outra coisa. Então, assim, os modeladores, os escultores do relevo, eles têm internos e externos. Interno é aquilo que está abaixo dos nossos pés, é aquilo que está no subterrâneo, certo? E são três os agentes internos de modelação do relevo. Quais são os três? Terremoto, tectonismo e vulcanismo. Na apostila de vocês, na apostila não, perdão, na tela que eu compartilhei com vocês, tem uma imagem, um infográfico, né? E nesse infográfico ali eu tenho a presença dos três agentes internos de transformação do relevo. Ó, vou repetir, esses transformam o planeta e mudam o nosso relevo aqui fora, mas a partir de dentro para fora. Agora imagine o seguinte, como é que tudo isso ocorreria, como isso se transformaria se por acaso a Terra fosse oca? Será que todos esses processos aconteceriam? Deixa eu só colocar aqui uns que eu fui acrescentando depois, gente, só um minutinho. Aí, será que todos esses processos ocorreriam? Vamos começar falando, então, dentro dos movimentos internos. Hoje eu não vou explicar cada um deles e as especificidades. Hoje eu vou falar no geral, que ambos existem, tá? Que tem agentes que são internos, agentes que são externos, e eles é que vão fazer as transformações do relevo aqui fora. Então, quando a gente vê aquelas imagens de relevos transformados, cheios de volta, ou parece camadas, ou quando a gente quer ver um exemplo perfeito dessas camadas, eu acho que eu vou até procurar aqui rapidinho para colocar para vocês. Eu vou, peraí, deixa eu só achar aqui. Mas um dos exemplos perfeitos dessas formações, dessas camadas e dos processos de mudança que tem internamente na Terra, são todas aquelas montanhas que vêm em camadas, certo? Não sei se vocês já viram essas montanhas, a maioria delas, quando elas são cortadas, né? Quando tem o corte de uma montanha ou de um morro, quando você vai, por exemplo, fazer uma viagem por uma BR que acabou de ser feita ou coisa assim, é possível de ver, peraí, deixa eu só colocar aqui para vocês verem, é possível ver as camadas desse relevo, certo? Deixa eu salvar um aqui que é considerado um dos relevos de formação de montanha mais lindos do planeta, tá? E eu acredito que vocês devam conhecer.
esse tipo de, esse relevo. Peraí, que eu tenho que salvar aqui para poder mostrar para vocês. Peraí. É muito, muito lindo. Muito mesmo. Aqui, ó. Acho que agora vai dar. Peraí. Vê se vocês se vai trocar a imagem. Estão vendo aí? O que vocês estão vendo? Uma montanha colorida, Isso. talvez. É exatamente esse o nome. Montanhas coloridas. Quem quiser visitar, não é tão longe da gente, tá? Isso aí nós temos... Desculpa, a gente acabou a bateria do meu computador e eu não vi. E essas montanhas coloridas, nós temos elas aqui na Argentina e no Peru, certo? Tem na China também, esse processo de montanhas coloridas. E por que elas são coloridas assim? Devido à composição química do solo, tá? E a forma como esse solo vai sendo transformado de dentro para fora. Então, essas camadas vão sendo feitas de dentro para fora, lá no manto, e quando há o soerguimento da placa tectônica e elas entram em contato com a superfície, dependendo do componente químico que estiver no solo em mais ação nesse momento, é a cor que ela fica depois do contato com a superfície, certo? Por exemplo, assim, o ferro, ele, em sua origem, ele é preto, ele é escuro, mas quando ele entra em contato com o oxigênio externo da superfície, ocorre o processo aquele que a gente chama de oxidação e ele pode ficar avermelhado. Então, assim, os outros minerais também, a composição química deles, de acordo com a origem lá dentro do solo é uma, quando entra em contato com aqui as áreas externas, elas são outras, tá? Outras cores, outras formações. E olha que lindo, não parece de verdade, parece que alguém pintou essa imagem para reproduzir em tela ou coisa assim, para as pessoas acharem que é de verdade, mas não, elas é isso mesmo, tá? Elas são assim mesmo. E aí a gente tem esse tipo de situação acontecendo ou se formando na natureza de dentro para fora, tá? Então, observem, ó, dá bem para ver aqui o soerguimento, ó. Estão vendo? Isso aqui é uma placa tectônica que foi sendo empurrada pela ação do manto e pelos movimentos de convecção de baixo para cima. Claro que nós estaríamos aqui andando nessa superfície, certo? E veríamos, nós vemos, quando nós estamos em qualquer lugar do planeta, nós vemos o resultado desse processo dos agentes internos, certo? Então tá, aqui eu tô falando eu tô começando a falar dos agentes internos, explicar para vocês como eles agem. Os externos agem de fora para dentro, sem muitas transformações internas lá dentro, mas as transformações mais aqui fora mesmo, externas mesmo. Eles desgastam, transformam o relevo, carregando sedimentos e tal. Bom, dentro dos agentes internos, eu tenho um exemplo de movimento, é a epirogênese. Eu acho legal vocês anotarem esses movimentos que eu vou falar para vocês, tá? Porque eu nem vi se isso tem aqui na apostila. Deve ter em algum lugar, mas enfim. Os movimentos que a Terra faz nesse processo de transformação do relevo dos agentes internos são, a epirogênese, que eu digo que é o deslocamento vertical, é esse exemplo que vocês têm aqui na tela, certo? Ó, epirogênese, deslocamento vertical, a placa vai, né, ou soerguendo ou rebaixando, mas é vertical o movimento, tanto subindo quanto descendo, é um movimento vertical. E aí, na epirogênese, eu tenho duas divisões. Anotem aí, ó. Epirogênese é o título lá, né? Então, isso é um deslocamento vertical. Agora, ele se ramifica em duas formas. Uma é o processo de soerguimento, é quando você percebe claramente o processo de formação de montanhas. Aí a gente pode falar disso na Noruega, pode falar disso na Cordilheira dos Andes, pode falar disso aqui nesse exemplo que eu coloquei para vocês das montanhas coloridas da Argentina, certo? E existe o processo de rebaixamento, que é quando a placa tectônica, ela também vai fazer esse movimento de epirogênese, mas é uma epirogênese que baixa, um rebaixamento de solo. Onde eu tenho isso? Já ouviram falar num lugar chamado Holanda? Ou melhor, Países Baixos. Por que baixo? Porque a Holanda está numa área de depressão absoluta, ou seja, ela está o nível da Holanda não é nem nível do mar e nem área de relevo mais alta. A Holanda está abaixo do nível do mar.
ela seria uma forma de depressão absoluta, aquelas que estão abaixo do nível do mar. E como é que não alaga? Bom, não alaga porque no entorno da Holanda tem todo um sistema que foi construído de polders, e esses polders são como drenos, certo? Para quando a água do mar começa a invadir o país, esses polders, eles reencaminham a água do mar, fazem um retorno da água do mar, e assim não invade o território holandês. Aí vocês pensam assim, nossa, deve ser estranho morar numa área de rebaixamento, assim, né? Do relevo. Então, não é exatamente uma área de rebaixamento do relevo em tão grande magnitude quanto a Holanda, mas para quem quer saber mais ou menos como é morar em áreas de depressão absoluta, tem aquele pessoal que mora aqui num lugar bem longe, chamado Praia Alegre, na Penha, né? Ali na Praia Alegre, na Penha, o tipo de relevo que nós temos é de depressão absoluta. É um relevo que, depois de alguns metros do mar, ali da própria Praia Alegre, essa parte do relevo ali é mais baixa que o nível do mar. Então, quando algo é mais baixo que o nível do mar, eu chamo de depressão absoluta. Mas neste caso aqui, eu estou falando de uma área muito maior. Eu estou falando de um processo da placa tectônica, um rebaixamento de placa tectônica. Ou seja, nós temos ali uma região toda de um país inteiro, não só ele, né, mas áreas no entorno, mas assim, geograficamente, politicamente dividindo como o homem faz, nós temos um país inteiro ali, que é a Holanda, que está nessa situação de área de rebaixamento de placa tectônica. Processo, ó, epirogênese, deslocamento vertical, soerguimento. Eu tenho situações como essas formações de cordilheiras, eu tenho a Noruega, que é um país de soerguimento, e rebaixamento, aí eu tenho como exemplo a Holanda, os Países Baixos, certo? O outro movimento que a gente fala quando está falando desses agentes internos, um então é a epirogênese, movimento vertical, e o outro é o deslocamento horizontal, que aí eu chamo de orogênese, sem H nesse caso, é oros mesmo, O-R-O, né? Ouro de oros, do grego, que significa montanha, tá bom? Então, orogênese, já deu para meio que entender que quando eu estou falando de orogênese, eu estou falando de um movimento horizontal, mas é um movimento horizontal de geração ou de nascimento de montanhas, certo? O que acontece? Nesse movimento horizontal, uma placa vai empurrando, empurrando, empurrando a outra até que ela não tenha outro espaço, que ela vai colidir com a outra placa ao lado, e daí elas não têm movimento entre si. Digamos que sejam duas placas que não têm movimento entre si, e essa que vai sendo levada para o lado vai ter um processo de subida, tá? Ela vai dobrar, na verdade não vai subir, né? Ela vai dobrar, e eu chamo isso de dobramento recente. Nome comum dos dobramentos recentes? Montanha, certo? Então, é bem esses tipos de soerguimento que eu estou mostrando para vocês, da epirogênese, como esse que está na foto, eles acontecem em área, pode acontecer no meio da placa tectônica, que é movimento do manto para cima, né? Agora, no caso da orogênese, que é formação de montanha, esses dobramentos ocorrem em área de encontro de placa tectônica, porque é uma que empurra a outra. Então, o movimento é horizontal, não é a força do manto de baixo para cima, certo? Que seria a epirogênese. É um movimento de lado, tá? É o encontro de duas placas tectônicas em que uma movimenta a outra fazendo uma dobra, como se eu pegasse um papel e dobrasse. Aí eu chamo isso de dobramento recente, nome comum, montanhas. Ok, gente? Tudo bem até aqui? Ou cadeia de montanhas, né? Quando eu tenho um dobramento recente maior, de área maior, aí eu falo da formação de montanhas. Perguntas até aqui? Eu vou falar melhor de cada um desses processos depois, mas em linhas gerais, que hoje eu vou apresentar só em linhas gerais, é isso, tá? Quando vocês tiverem dúvida, pergunta alguma coisa assim, vocês me avisem, tá? Porque eu não quero ir passando adiante sem que vocês tenham entendido, tenham anotado. O outro processo, então, quando eu estou falando de formação de agente interno, é o vulcanismo, que não tem nada a ver com a formação de montanhas. Vamos esclarecer um fator aqui. Há muitas pessoas que, em pleno século XXI, ainda confundem vulcão com montanha. O que é aquilo lá? Ah, é um vulcão. Que legal, aquela montanha virou um vulcão? Sim. Não, nunca.
A formação de montanha e a formação de vulcão, geologicamente falando, são completamente diferentes, tá? Elas não têm relação nenhuma. A montanha é um processo de movimento da placa tectônica, que teve uma dobra na placa, área de encontro de placas, uma dobrou, subiu. Formou o quê? Montanha, ou uma cadeia de montanhas, depende da situação, como eu disse para vocês. Agora, o vulcão, ele não vai se formar assim, ele vai se formando por camadas ao longo de milhões de anos, tá? É assim que se forma o vulcão. Mas antes de chegarmos no vulcão, nessas áreas de abertura da superfície, para liberação de lava e coisa arada, eu só estou falando dele agora que é para vocês saberem que existe uma diferença bem grande entre montanha e vulcão. Por favor, não confundam mais. Tem muita gente que confunde e daí eu geralmente questiono assim, puxa vida, onde é que essas pessoas estavam no momento da aula de geografia, né? Para dizer que montanha e vulcão se formam da mesma maneira. De jeito nenhum, são processos totalmente diferentes. A montanha, então, vocês já sabem que é um dobramento de placa tectônica. Agora, dá uma olhada na página 29, onde eu tenho um conjunto de imagens ali mostrando como se formou a Cordilheira do Himalaia, que é a cadeia de montanhas mais importante que nós temos no mundo hoje. Está aqui, ó. Vocês olhem a apostila ali de vocês, enquanto eu vou explicando, tá bom? Ó, começando pela primeira imagem lá, 20 milhões de anos atrás, há um deslocamento de um pedaço de placa tectônica, que é exatamente onde fica a Índia na atualidade. Aquela placa tectônica, no processo de divisão entre Laurasia e Gondwana, ela tinha ficado lá embaixo em Gondwana, aqui, junto com a América do Sul, etc., Antártica, Austrália. Só que ao longo do processo de transformação e movimento das placas tectônicas, essa placa vai tendo um deslocamento para o norte. Nesse deslocamento para o norte, há 10 milhões de anos atrás, ó, já estou na segunda imagem aqui, ó. Há 10 milhões de anos atrás, ela permanece em movimento, mas eis que ela encontra uma barreira na frente, certo? Que é a placa asiática, onde nós já tínhamos um grande relevo, né? Uma grande formação de relevo. Desculpa, eu estou toda lascada por causa de gripe. Gripe não, né? Essa situação do tempo, assim. Então, aí quando a Índia vai se aproximando dessa grande camada, dessa grande porção continental da placa tectônica, ela vai se chocar, esse choque vai ser super intenso na velocidade do crescimento de uma unha, imaginem, né? Está acontecendo até hoje esse choque, entre aspas, e aí isso faz com que a placa tectônica tenha uma dobra, certo? Ela vai, nessa falha, nessa área de encontro, ela vai ter uma dobra. Essa dobra dá origem à Cordilheira dos Andes. Está aqui, ó, atualmente, ó. Cordilheira do Himalaia, desculpa. Certo? Aqui embaixo, ó, desenho da Cordilheira do Himalaia e o movimento das placas tectônicas. Observem que uma placa vem para uma direção e a outra placa para outra direção. Como elas são convergentes, o que vai acontecer? Um dobramento, certo, gente? Tá? E ali explica bem certinho. Tem o Planalto do Tibete primeiro, que já existia na placa asiática, tudo bem certinho. Mas eis que vem a Índia, através da placa tectônica, do movimento da placa tectônica, ela vai tentar acoplar a Ásia, aquele outro conjunto de placas tectônicas. Nesse movimento, elas são convergentes, e aí a crosta continental é empurrada para cima sob a Ásia, né? A Ásia está ali fixa e firme e vai sendo empurrada sob a Ásia. Há uma taxa, segundo o desenho da apostila de vocês, há uma taxa de 5 centímetros ao ano. Eu vi esses tempos atrás, era tipo uma reportagem sobre isso, dizendo que agora diminuiu um pouco, está uma média de 3,5 centímetros ao ano, porque a placa tectônica está com um movimento menor. E por que a placa está se movendo menos? Meu Deus, o que vai acontecer? Normal, tá? Há períodos em que as placas, dependendo da placa, se movimentam mais, menos, dependendo da atividade magmática lá embaixo, mas tudo normal. Nada de pânico ou coisa assim. Depois, embaixo, mais uma situação mostrando o movimento de placa tectônica, ou ação do tectonismo, que é o assunto que nós estamos falando agora. Aqui, ó. A Islândia e a dorsal mesoatlântica. Ok? Olhando ali, ó.
essas outras áreas de dobramento, desculpa, também acontecem em placas que estão submersas. Então, a gente não vê esse tipo de dobramento, essa formação de montanhas, porque elas estão embaixo do mar, tá? Então, abaixo da superfície do mar. Nós não enxergamos, a gente só vê o mar, né? Mas lá embaixo, os processos de relevo, formação e transformação também estão acontecendo. E sim, também tem formação de montanha e formação de fraturas ou de fossas oceânicas dentro deste relevo ou dentro dessa área de placa oceânica embaixo, tá, gente? Aí ali, ó, tá mostrando a dorsal mesoatlântica, que atravessa a Islândia, observem lá, certo? E aí, quando ela atravessa a Islândia, ela tem, então, esses picos pontiagudos, ela está em processo de soerguimento, então, e no meio do Oceano Atlântico, ela tem tanto formação de cadeias de montanhas dentro do Oceano Atlântico, quanto áreas de zonas abissais, né? Que são as fossas oceânicas, as zonas mais baixas do oceano. Certo, gente? Então, tá. Vamos pensar agora um pouquinho, então, no segundo modelo que eu passei para vocês lá. Deixa eu retornar a tela, peraí. Para a gente poder ver aqui. Não é essa, peraí, aqui. Não é também. O que vocês estão vendo? Qual tela que vocês estão vendo? Me ajuda, por favor. Que eu aqui A montanha colorida ainda. Oi? Da montanha colorida. Agora Ainda? apareceu um quadrado na tela. Tá, nossa. Peraí, deixa eu abrir aqui o negócio, então. Deixa eu colocar certinho. Essa aqui, tá, voltaram a ver essa agora? Qual que vocês estão vendo agora? Peraí, essa aqui que eu quero. Peraí, consegui. Pronto. Agentes internos, certo? Passamos Certo. aqui do tectonismo agora, certo? E vamos falar um pouquinho sobre terremotos. Mas terremotos também não são o resultado de movimento de placa tectônica? Então, sim, mas totalmente diferente. Porque nos terremotos, o movimento da placa tectônica, ele como que eu vou dizer assim, ele é mais intenso e percebido na hora, ok? Acontecem muitos terremotos? Então, é uma média de cerca de 8.000 terremotos por dia que ocorrem no planeta Terra. Só que esses terremotos, nos noticiários, sai assim, se vocês procurarem, pesquisarem, quer ver notícia de jornalismo mesmo, assim, não da área geográfica, eles vão dizer que ocorrem 8.000 terremotos por dia. Aí eles estão dizendo, nossa, que horror. Então, só que não, são 8.000 abalos sísmicos por dia que podem ser terremotos. Qual é a diferença? Abalo sísmico é movimento de placa tectônica, sim, e esse movimento pode ser percebido na superfície, só que de uma forma muito branda, muito leve. Então, são movimentos de até medidos pelos sismógrafos, né, que são aqueles aparelhinhos que fazem a medição desse movimento de placa tectônica, eles chegam a atingir no máximo escala 4, na escala de Richter, que é a que mede isso, né? Na escala de Richter, a escala de Richter até hoje vai até 12, é o número máximo que ela vai, tá? E na escala, só que não teve ainda terremoto de escala 12. Na escala de Richter, quando eu estou falando da escala de Richter, até o número 4 ali, até uma escala 4, 3, a gente pode falar que não houve... Peraí, tem gente entrando agora. A gente pode falar que não houve terremoto, houve movimento, abalo sísmico, certo? Outro exemplo de abalo sísmico interessante de pensar é aqueles que acontecem no Nordeste do Brasil. Às vezes sai uma notícia ou outra, terremoto no Ceará, terremoto no Ceará, aí as pessoas colocam em xeque as professoras de geografia, né? Não, minha professora de geografia falou que terremoto acontece em área de encontro de placa tectônica. Estando o Brasil no meio da placa sul-americana, não tem terremoto. Então, não tem mesmo. Terremoto nós não temos. Nós temos abalos sísmicos. Já aconteceram terremotos aqui? Já. Já aconteceu atividade vulcânica? Já. O que nós temos no Brasil hoje são abalos sísmicos muito fortes, tá bom, gente? Mas esses abalos sísmicos não podem virar terremoto? Fica com esse questionamento aí na cabeça, porque sim, só que não, depende. A gente vai falar disso, que eu quero criar essas dúvidas em vocês, para vocês não acharem que tudo é sempre exato, assim. Não tem terremoto no Brasil. Aí daqui uns dias dá um terremoto, como que se explica isso? Entende? Tudo depende da movimentação do magma.
Mas, a princípio, só há terremoto e encontro de placa tectônica. Esses movimentos que ocorrem lá no Nordeste do Brasil, nada mais são do que abalos sísmicos em área de fratura da placa tectônica. Então, a placa tectônica tem algumas fraturas, certo? E nessas áreas de fratura, quando o magma se movimenta mais rápido, então há uma sensação, né? Sente-se esse movimento de maneira suave, de maneira leve, mas não que isso seja, então, um terremoto. O que é um terremoto? É uma área de movimento de placa tectônica, certo? Onde as placas que estão em movimento uma em relação à outra fazem um movimento mais brusco, mais tenso. Ou então existe uma situação ali entre as placas tectônicas em que uma meio que enrosca na outra. Isso acontece aonde? Na superfície? Não, nas partes mais internas e mais baixas da placa tectônica. Quando se sente na superfície, a gente chama de terremoto. Quando não se sente na superfície, eu chamo isso de abalo sísmico. E quando sente na superfície, só que esta superfície é o assoalho oceânico, ou seja, essa superfície onde há o movimento está dentro do oceano, abaixo da água, aí eu chamo de maremoto, certo? Aí um maremoto, como vocês já sabem, gera uma tsunami. Pega um copo de água e dá um tapa de baixo para cima nele, o que acontece? Movimenta a água e vai virar água do copo. Então, é mais ou menos por aí. Você tem uma placa tectônica lá embaixo, um fundo de copo, dá um movimento de baixo para cima, essa água, a tendência dela é ascender, é subir, certo? Aí já tem o movimento de formação de ondas normais, vai gerar uma onda gigante chamada tsunami. Então, aquelas ondas gigantes que a galera pega no Havaí, não sei o quê, são tsunamis? Não, são ondas grandes, né, de grandes proporções, naturais e comuns ali. Uma tsunami é uma onda gerada pelo movimento de placa tectônica, movimento brusco de placa tectônica, tá? Não são as mesmas coisas. O terremoto, ele muda o relevo, porque eu estou falando de agentes internos de transformação do relevo. É meio óbvio que o tectonismo, ao formar dobramentos, montanhas, ou a fazer rebaixamento, a gente consegue perceber rapidamente, né, e fácil aqui fora, no relevo, né, na superfície do relevo, beleza. Agora, movimento tectônico de abalo sísmico, de terremoto, muda o relevo em alguma coisa? Por que é um agente interno do relevo? Porque sim, de acordo com a vibração no epicentro, depois eu vou explicar para vocês o que é o epicentro, quando a gente for falar lá dos terremotos certinho. Então, devido à movimentação do epicentro, essas áreas podem abrir, fraturar, movimentar, certo? Pode ter transformação de Graben-Hurst, que eu mostrei para vocês na aula passada, que são aqueles degraus que podem acontecer com um terremoto, tá? Então, é dessa forma que ele movimenta e que ele modifica o relevo, certo, gente? Agora, vamos falar bem rapidamente também dos agentes externos de transformação do relevo. Quais são esses agentes externos de transformação do relevo? Tem a erosão e tem o intemperismo. Eu queria que vocês colocassem, por gentileza, na página 30 da apostila de vocês. Ó, onde eles estão mostrando uma área de erosão e aqui embaixo uma área de intemperismo. E vamos ver qual a diferença entre erosão e intemperismo, tá? E eu gostaria que vocês também anotassem as diferenças, por favor, entre erosão e intemperismo. Vamos lá. Agentes externos são aqueles que estão aqui fora e que transformam o relevo aqui fora mesmo. Eles não são transformações de dentro para fora, são transformações externas mesmo, certo? Vamos lá, vamos falar da erosão e vamos falar do intemperismo. Lápis, papel, todo mundo anotando aí. Tipos de diferença entre erosão e intemperismo. Erosão são transformações rápidas, intemperismo são transformações lentas, tá? Todas as duas são externas, mas a erosão, ela é rápida e o intemperismo, ele é mais lento, a transformação é mais lenta. Tipos de erosão. Erosão pluvial, causada pela chuva. Erosão fluvial, causada pelos rios mesmo, o movimento dos rios, que daí é a imagem que eu mostrei para vocês. Pode acontecer uma erosão na margem do rio, se não tiver vegetação para segurar, caírem as margens do rio, isso é uma erosão fluvial. Erosão eólica, que é aquela em que o vento vai transformando e transforma de uma maneira muito rápida, então
esses ventos que aconteceram agora, por exemplo, do ciclone extratropical, eles provocam situações de erosão mais do que de intemperismo, porque são transformações rápidas do relevo, né? Às vezes uma área que já estava meio que em deslocamento ou em processo de deslizamento, com um vento muito intenso, desliza de vez, e aí mudou o relevo. E esse processo sendo rápido é uma forma de erosão. Tem erosão glacial, essa é mais nítida e óbvia, acho que vocês já viram diversas vezes vídeos e coisa mostrando geleiras que se desprendem, gigantescas, né? E caem dentro do oceano. Isso é uma erosão glacial. E erosões marítimas, né? Por exemplo, em situações de área de falésia, que não tem praia, então são aqueles rochedos e o mar bate tanto ali por tanto tempo que essa rocha começa a fraturar. Raramente a fratura se percebe, né, por baixo, e aí o que acontece? No processo de erosão, ela vai mexendo aqui por baixo, desprende uma parte lá em cima e cai, despenca uma parte desse rochedo dentro do mar. Aí eu estou falando de uma erosão marinha, tá bom? Agora vou mudar o assunto, quer dizer, mudar o assunto não, vou mudar o ângulo. Vamos para os agentes externos de intemperismo. Aquele processo mais lento de transformação. Esses são rápidos, né? Ó, presta atenção, eu falei da erosão. Erosão eólica, erosão pluvial, erosão fluvial, glacial e marinha. 5. Agora eu vou falar dos processos de intemperismo, que são as transformações lentas. Tem 2 tipos de intemperismo. Intemperismo físico e o intemperismo químico. Intemperismo químico é aquele causado pela água. São as reações químicas de dissolução. A água vai batendo e vai dissolvendo, vai desgastando. Formação de praia é isso, certo? Onde nós temos praias, onde nós temos areia, na verdade, são sedimentos que foram ao longo de centenas e milhares de anos passando por esse intemperismo químico de desgaste das rochas, e esses fragmentos de rocha vão se como é que eu vou dizer? Eu estou pensando em decompondo, mas não é essa palavra. Eles vão sendo armazenados, né? Vão sendo trazidos pelo mar e pelo vento. Peraí. Eles vão sendo trazidos pelo mar, pelo vento, certo? E aí eles vão sendo armazenados num canto, eles vão ficando acumulados em uma área, e essa área a gente chama de praia, mas essa área toda são sedimentos que foram desgastados de rocha, tá? Por quem? Pela água, mas transportados pelo vento, mas principalmente desgastados pela água. Isso eu chamo de intemperismo químico, tá? É a água fazendo a dissolução dos sais das rochas, ok? Agora eu vou falar para vocês do intemperismo físico. Daqui a pouco vai acabar a nossa aula e eu vou ter que abrir outra reunião, mas eu vou terminar primeiro falando do intemperismo físico, tá, gente? Vamos lá. Intemperismo físico é aquele que a ação da temperatura e da pressão faz a agitação das moléculas e desagrega os minerais. Fratura, quebra, tá? Mas quem faz isso? É a pressão e o calor, ou o frio extremo. Então, são as mudanças de temperatura e a pressão. Eu chamo isso de intemperismo físico, certo? Agita as moléculas, desagrega minerais. Vou dar um exemplo de intemperismo físico, que eu acho muito interessante. Vocês devem já ter visto que os trilhos, por exemplo, acho que eu até já conversei sobre isso com vocês na sala, não lembro bem. Os trilhos de um trem... não, vai acabar a reunião. Vamos falar dos trilhos do trem e dos dormentes na próxima. Eu vou chamar vocês com outra reunião, tá? Que não dá, essa aqui já foi, senão fica ruim de reabrir com a mesma, tá? Já voltamos, então.